planejamento. Primeiro, prestar um treinamento aeróbio, de força e concorrente, né? Botei entre aspas aqui, mas seria a prescrição dos dois. Será que eles têm as mesmas adaptações? Será que um interfere no outro? É o que a gente vai conversar. Segunda questão que a gente vai abordar. Iniciantes e avançados têm respostas iguais? Ou seja, será que o fenômeno da interferência acontece da mesma maneira nesses dois públicos? Contínuo versus intervalado. As respostas são iguais em relação ao fenômeno da interferência também? Será que qual tipo de prescrição de treinamento gera maiores, vamos dizer assim, interferências ou prejuízos na modalidade de força? E dentro do tipo de exercício, a corrida e a bike, será que tem interferências iguais também? Quais estratégias para reduzir a interferência? E a gente vai falar da aplicabilidade prática e das conclusões. Então, Fabrício, vamos fazer tipo um bate-bola. Você começa e eu complemento, na outra eu posso começar, você complementa. Vamos fazer assim. Pode ser? Cara, pode. Eu queria só te pedir, porque eu não sei se vai fugir o protocolo, me dá aí, marca aí no relógio de 5 minutos, né? Porque tô vendo que a galera tá entrando, então, assim, meio que apresentar essa questão do treinamento concorrente, que no final vai cair no que a gente colocou aí, que é só uma historinha rápida do que é o treinamento concorrente, e aí, né, e por Beleza. que você lancou isso aí. Gente, só para a gente entender, Mete quando a gente pronto. fala quando a gente fala de concorrência, a gente está entendendo que poderia ser uma superioridade de uma capacidade física, uma modalidade, que no final vai gerar uma adaptação em longo prazo, né? A gente sempre pensa em treinamento com uma resposta aguda, mas a soma dessa quebra da homeostase, que é quando a gente treina, vai levar a uma adaptação crônica. E quando a gente fala de concorrência, a gente entende que possivelmente uma modalidade pode estar tendo uma superioridade ou pode atrapalhar, né, a adaptação de outra. E isso começou lá na década de 80, um cara chamado Robert Hickson. Tá? Ele foi um dos primeiros caras, de fato, a chamar o que ele, a nomear, né, o efeito, ele chamou de o efeito da interferência, uma coisa desse tipo, né, sobre o treinamento aeróbio e força. Né? Só para a gente fechar rapidamente, foi na década de 80, esse cara estava estudando lá o pós-doc dele, e ele dividiu dois grupos, onde o grupo fez exercício cardiorrespiratório, tá? E força, e um outro grupo fez só o treinamento de força em membros inferiores. Naquele momento, ele só mediu os ganhos de força em 10 semanas. Os indivíduos eram destreinados. Depois eu vou contar por que eu estou falando isso, porque isso vai nortear as nossas discussões. Agora, vamos lá. O protocolo da aeróbio desse cara eram 6 dias na semana, três sessões que envolviam exercícios intervalados, eram 5 séries de 6 minutos, né, dentro da potência do VO2, foi na bicicleta, tá legal? E o outro grupo, e outro treino aeróbico que os caras faziam mais 3 vezes na semana, olha só, 6, tá? Grava aí, tá? 6 vezes na semana, os caras faziam exercício contínuo, se eu não me engano, a 75% dessa potência do VO2 durante 40 minutos. Os caras treinavam 6 vezes na semana, tá? E faziam um trabalho de força, que se não me engano, eram 5 ou 6 séries a 75% de um RM até a falha muscular, usando leg press, extensor e tal. O que ele verificou? Né, que os indivíduos, até a quinta semana, sexta, sétima semana, minto, até a sexta semana, os ganhos de força foram semelhantes para quem treinou com corrente, ou seja, aeróbio com força, e treinou só força. E ele verificou que após, né, essa sexta semana, ou seja, da sexta até a décima, né, de fato, o grupo que treinou só força, né, apresentou um ganho significativamente maior de força, 1 RM em membros inferiores. Opa, aí se evidenciou uma possível interferência, ou seja, um efeito deletério de se treinar na mesma sessão aeróbio, tá, e força. Só outra coisa aqui nesse estudo, a diferença do tempo entre o aeróbio e força foi de 2 horas. Só que nesse mesmo estudo, publicado na década de 80, ele não coloca quem foi feito primeiro. Olha que doido. Tá? E aí, daqui para cá, Evaldo, diversos estudos tentaram analisar essa questão da interferência, inclusive com análises submoleculares, a gente pode discutir daqui a pouco, o que explicaria o efeito agudo, mas não explica o efeito crônico. E outra coisa, pouquíssimos estudos foram feitos em humanos, tá? A maioria foi feita in vitro ou em ratos. Então é importante que a gente coloque isso aqui, caso alguém levante a questão da interferência submolecular, que a princípio existe, mas alguns estudos têm mostrando que isso não é o fator principal nas adaptações. Então, assim, isso é o treinamento concorrente? Será que de fato eu tenho influência? E esses aspectos que o Evaldo colocou aí são aspectos que são os famosos, são as variáveis confundidoras. Por quê? Eu não consigo fechar o desfecho real sobre o treinamento intervalado, concorrente, por quê? Nível de treinabilidade, tipo de modalidade,
volume do treino aeróbico, volume do treino de força, se vai ser bicicleta, se vai ser esteira, tempo entre uma sessão e outra. Olha quantos confundidores podem influenciar o desfecho. E a gente vai discutir isso hoje. Acho que deu 5 minutos. Foi? Perfeito, Beleza. 4 minutos. Então, Perfeito. show. Matou. Beleza. Fabrício, então você começa com essa questão ou eu começo, depois você complementa? O que você prefere? Cara, eu posso, assim, só fazer mais uma consideração. Uhum. Quando a gente pensa em adaptação, Evaldo, você pode ficar à vontade de discordar, mas isso é uma visão que eu tenho. Vamos pensar nos extremos, né? A gente tem o que eles chamam lá de endurance type, né? Ou seja, eu treino o cara para ter uma capacidade aeróbica, ou seja, uma possibilidade de resistir ao esforço. E no outro extremo, que eles chamam lá de strength power type, seria o quê? Eu treino esse organismo para ser mais forte e potente. Aqui estão os extremos das adaptações. Isso envolve questões morfológicas, tipagem de fibra, questões neurológicas, biológicas, que aí entra a bioquímica, porra, energética e tal. Só que no meio dessa brincadeira aí, estamos nós, né, seres mortais, que fazemos atividades buscando condicionamento cardiorrespiratório, temos que melhorar a força muscular, seguimos as recomendações do Colégio Americano que diz que o indivíduo, né, para a saúde, tem que ter um bom condicionamento cardiorrespiratório, níveis de força. A gente entende que um bom percentual de gordura está associado à questão de saúde e a gente sabe que as melhores respostas para modificações da composição corporal envolvem exercício aeróbico, exercício de força, e aí a gente fica igual um louco, né? A gente sabe que durante a prescrição a gente não tem tempo hábil, pelo menos a gente vai ver isso aqui na literatura, de lá 24 ou pelo menos de 8 horas entre as sessões de aeróbio e força, e aí o que a gente faz? Então, acredita-se de uma maneira geral, só para a gente entender aqui com a galera que está vendo, que sim, tá? Eu posso ter um efeito deletério, tá? Do exercício cardiorrespiratório feito na mesma sessão, tá? Do exercício de força em determinado contexto. Boa parte da literatura aponta para isso. No entanto, uma pequena parte da literatura mais existe, e esses estudos são mais novos do que esses que dizem que o efeito deletério ele é real, falam até o contrário, que eu posso potencializar as adaptações na hipertrofia muscular em longo prazo se eu estiver associado a um exercício cardiorrespiratório. Só um adendo aqui, saiu um estudo agora, 2020, não sei se tu viu, falando de mulheres maratonistas que treinaram força e outras que não tinham essa expertise em endurance e treinaram força também. Né? Só que ambas eram destreinadas em força. E quem teve melhor resposta hipertrófica foram as treinadas em endurance. Olha que doido. Né? Então, assim, cada dia que passa, a gente vai ficar brigando na literatura para tentar se encontrar. Mas essas variáveis confundidoras é que a gente tem que discutir agora. Perfeito. Fabrício, só adicionando, né, o que você comentou aí agora, eu há muito tempo, né, quando eu estudava firme essa parte de treinamento concorrente, vamos chamar assim, eu sempre apresentava treinamento concorrente e colocava entre aspas, como eu coloquei aqui na apresentação agora, porque muitas vezes, até como você já adiantou, eles não são concorrentes, né? Muitas vezes são complementares e vai depender Sim. muito do objetivo. E aí eu me lembro que na época eu dei uma olhada na tradução do termo, né, que em inglês é concurrent training, e aí eu vi lá que concurrent pode significar de fato concorrente, mas pode significar também simultâneo, né? A ideia de simultaneidade apenas. Aí a gente, eu pelo menos me pergunto, né? Será que foi de repente, uma tradução equivocada? Será que, será que esse concurrent em inglês pode ser um famoso falso cognato? Né? Em inglês, os falsos cognatos são aquelas palavras que parecem uma coisa e for traduzir, mas são outras. Sei lá, vou dar aqui alguns exemplos. Pretend. Pretend, aí a gente pensa assim, vou traduzir pretend, é pretender. Não, mas na verdade é fingir. Outro exemplo, college. College, vou traduzir college, colégio. Mas na verdade é faculdade. E tem muitas outras. Parents. My parents. My parents não são meus parentes, são meus pais, né? Será que lecture? Lecture não é leitura, é palestra. E por aí vai. Tem um monte, né? Vários falsos cognatos. Eu não sei exatamente a história, mas se traduziu realmente para treinamento concorrente. É isso que a gente fala. Mas nem sempre essas adaptações são concorrentes. Eu peguei pelo menos algumas revisões de literatura, preferência com meta-análise,
E realmente, 2015 para cá, o pessoal vem falando isso aí que o Fabrício acabou de falar. Alguns autores defendem que o treinamento aeróbio gera algum tipo de hipertrofia, que o treinamento de força vem para potencializar essa hipertrofia. Não estou falando que é isso que acontece, mas eu estou falando que isso pode ser realmente divergente, como o Fabrício comentou lá no início. Mas, a princípio, se a gente for parar para pensar, cada tipo de treinamento gera algumas adaptações específicas. E tem algumas vias de sinalização específicas, isso em tese, né? Que vão gerar adaptações finais específicas. Sendo o treinamento de força, gerar adaptações de força e adaptações morfológicas como hipertrofia. E o treinamento de endurance, treinamento cardiorrespiratório tradicional, principalmente o contínuo, chega lá no desfecho de biogênese mitocondrial e gerar adaptações como o aumento do VO2 máximo. E eu até mostrar uma figurinha aqui, Fabrício. Em tese, se a gente observar aqui, esse aqui é um dos artigos que eu peguei para a gente discutir e fundamentar. Então, o treinamento de força gera uma série de adaptações moleculares e o treinamento de endurance, né, o treinamento aeróbio, outra. Isso a gente está falando do contínuo, mas se for intervalado, por exemplo, já é uma outra jogada, já é um outro lance. Mas, enfim, no final de tudo, a gente tem que pensar que o treinamento de força gera o aumento da síntese proteica e o treinamento cardiorrespiratório, em teoria, né, o aumento da biogênese mitocondrial. Vou colocar aqui um artigo que mostra também, esse artigo que é bem interessante, que fala muito dessa parte molecular, e a galera meio que já sabe, né, o treinamento de força, aquelas famosas vias de sinalização, por exemplo, o GF1, que vai ativar KT, que vai ativar mTOR, P70, 6K, que vai chegar lá na síntese proteica. Então, a gente sabe que hoje a galera tem estudado diversas outras vias e muita gente defende que não é exatamente assim. Uma outra adaptação, né, seria a adaptação oposta, entre parênteses, né, seria do treinamento cardiorrespiratório. Então, a gente sabe que o aumento, né, da produção de AMP em relação a ATP, a razão AMP-ATP, isso aí vai ativar outra via de sinalização, que seria a MPK, PGC1-alfa, e aí ativação do metabolismo oxidativo. Então, em tese, as adaptações seriam distintas. Mas será que uma pode, de fato, potencializar a outra? Então, é isso que a gente vai conversar agora. Fabrício, quer complementar mais alguma coisa em relação a isso? Não, só a tua pergunta inicial, o primeiro nome que foi dado pelo Rickson foi efeito da interferência. Ele não chamou de concurrent training, né? Então ele chamou do efeito da interferência e esse, como você falou, esse nome foi inserido e a gente entendeu que concorrente poderia ser uma coisa, né, que pudesse de fato gerar adaptações, né, em caminhos opostos, tá? O primeiro estudo que analisou a possível ação da MPK, né, sobre uma inibição em via de mTOR, né, foi um estudo em ratos, tá? E esse estudo também beira aí década de 90. Então, de lá para cá, os estudos que foram replicados tentaram, de alguma maneira, verificar in vitro ou até mesmo em animais se possivelmente, né, com uma ativação da MPK, né, que, como você falou, é uma via que vai culminar lá na ativação da PGC1-alfa e síntese mitocondrial, angiogênese, poderia, né, em algum ponto daquela via, como você falou, a gente vê muito uma linha só, mas existem diversas proteínas que são ativadas, porque quando a gente fala ativação, né, eu estou fosforilando, estou transformando uma proteína na sua forma quinase, ou seja, ela consegue interferir ou inibir a ação de outra proteína, isso é uma cascata de sinalização. Isso não acontece numa linha como a gente vê ali, né, integrina, a gente tem lá KT, né, a gente entende que é uma coisinha que está funcionando direito, mas na verdade é uma cascata de sinalizações, inclusive tem estudos que mostram que a MPK ela tem uma ativação da mTOR, fique você sabendo, e não uma inibição. Tem estudos que mostram isso, mas a gente não vai entrar agora em doido, bioquímica, né? ou seja, existe uma via onde a MPK ela poderia ativar, mas isso aí depois a gente discute. Só que, Evaldo, qual é o problema disso tudo? Isso aí é efeito agudo. E hoje no treinamento a gente tem uma certa dificuldade de associar fenômenos agudos a fenômenos crônicos. Pô, Fabrício, como assim? Dada a capacidade do nosso organismo de se adaptar a determinada quebra de homeostase. Então, quando eu faço um estudo agudo e verifico lá uma possível inibição de mTOR e verifico, né, uma ação maior, eu acabo criando uma relação de causa e efeito que ela não pode ser explicada lá depois de 12 ou sei lá quantas semanas.
né? E os estudos mostram exatamente isso, que esses estudos também concorrentes, vou falar concorrente aqui, eles são muito curtos. E o que vai acontecer depois? Principalmente aqueles estudos que não mostram interferência, né? Então, assim, essa questão que você falou de adaptação, quer ver uma coisa engraçada? Eu falei dos extremos, né? Força, endurance, tá? E força. São as adaptações que a gente espera aí do tecido músculo-esquelético. Só que, por exemplo, se eu pegar um indivíduo destreinado e fazer atividade cardiorrespiratória, ele melhora a força e potência. Olha só que doideira. Se eu pegar um indivíduo e treino só força, ele melhora o condicionamento cardiorrespiratório. Você fala, o que está acontecendo aí? E a PGC1-alfa e a MPK, e o que está acontecendo? Ou seja, o nível de treinabilidade ele pode determinar também uma adaptação que é aguda, ela vai mostrar uma coisa, só que de forma crônica, ela pode mostrar outra. Então, por mais que a gente acredite que a soma dos efeitos agudos ele vai ser responsável pelo efeito crônico, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente analisa isso. Então, um dos maiores erros que nós podemos cometer hoje é pegar estudos agudos de interferência submolecular e extrapolar isso para resultados crônicos. E ele ainda coloca mais uma coisa, a resposta individual a essa questão de treinar a concorrente. Ele mostra em estudos, se você vê lá, indivíduos melhorando, né, a questão da hipertrofia e força e outros indivíduos piorando no mesmo estudo. Como é que tu vai explicar essa porra, né? E no final você só faz uma média, gera um desvio padrão e coloca um P significativo e começa a falar uma porrada de merda aí, que é o que o nego faz. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente já discutiu aí essas questões de estatística e tal, e hoje em dia é muito fácil você É. manipular dado para chegar às conclusões que você mesmo acredita. Tá? Então, assim, isso. Para levantar a bola aqui, vamos lá, galera. Indivíduos destreinados parecem ser menos influenciados pelo treinamento concorrente. Por quê? Porque o que a gente está falando aqui, o corpo ele entende esse estímulo, qualquer estímulo que você dá por destreinado pode ativar a mTOR. Qualquer estímulo que eu dou de força pode ativar a MPK. Então, assim, isso no final da cascata talvez gere adaptações que não vão ser concorrentes. Ou seja, como você falou, talvez vai potencializar. Inclusive, tem trabalhos que mostram que indivíduos destreinados que fazem as duas modalidades melhoram, de uma maneira geral, a hipertrofia e o condicionamento cardiorrespiratório. Destreinados. Tá? E o que, que a gente entende? Quanto mais treinado o indivíduo é, a gente começa a cair na questão que a gente sempre aprendeu, na especificidade do tipo de estímulo e o que eu espero daquela adaptação. Aí você vai falar assim, Fabrício, como é que alguns estudos mostram que talvez um exercício aeróbio feito na mesma sessão possa potencializar as adaptações também de força? Isso foi verificado na hipertrofia. O que, que os caras verificaram? Que exercícios realizados com baixo volume e alta intensidade, tá legal? E a gente conhece essas modalidades como HIIT ou SIT, tá legal? Elas, uma vez trabalhadas na mesma sessão com o trabalho de força, potencializar adaptações em membros inferiores, tá legal? Aí vem aquela questão, deu diferença significativa, mas qual a diferença clínica disso, né? Deu diferença lá, o cara melhorou 2% a mais, né? A espessura do músculo, tá? Mas assim, se vamos analisar para quem, em que circunstância, talvez não tenha, isso tenha diferença significativa, mas não tenha referência, uma diferença clínica. A gente tem que começar a ter um pouco mais de cuidado e mais acurácia a verificar resultados de nada escuro. Calma aí, então um negócio na minha tela. Algumas coisas Fabrício, desse tipo Fabrício, aí. deu uma travada aqui. Você falou que a gente tem que tomar cuidado, aí deu uma travada. Só repete esse, esse final que você A falou, a gente gente tem que tem que tomar ter cuidado. cuidado. Isso, a gente tem que começar a tomar cuidado quando a gente analisar resultados estatísticos de estudo, com P-valor, deu significância, não deu significância, vai lá, cara, e vê o delta percentual, o quanto aumentou, e você, como treinador dentro do desfecho, você analisa se isso tem ou não significância clínica, que às vezes não tem. Então eu fico uma coisa, não vou treinar aeróbico porque eu li no artigo que, porra, tem diferença e influência. Quanto? 2% sobre os ganhos de força. Para quem? Para sua tia, para sua avó, para o seu atleta que precisa de 2%. Então a gente tem que começar a ter mais critério e mais acurácia na interpretação de resultados para que a gente possa trazer isso para a nossa prática. Então a gente falou duas coisas aqui: nível de treinabilidade, e a gente falou da questão da intensidade do volume sobre as adaptações. Né? Acho que pode passar a bola para Perfeito, você aí. perfeito. Inclusive, essas eram duas das questões que seriam abordadas logo em seguida, exatamente nessa ordem, né? Então, a gente fez a introdução, falamos do fenômeno da interferência, aí entraria nessa parte. Será que indivíduos iniciantes e treinados têm o mesmo tipo de adaptação ou interferência ou otimização dos resultados fazendo as duas atividades? E o Ó, treinamento intervalado de alta intensidade, será que tem o mesmo efeito do treinamento contínuo? Não são questões
que são interessantes também. E aí, só para complementar isso que o Fabrício... Você ia falar uma coisa, Fabrício? Pode falar. Não, o professor Ricardo, João Ricardo perguntou assim, o efeito da interferência significativa em relação a maximizar a hipertrofia. Ricardo, só que olha só, é importante que a gente deixe claro que o cara que vai fazer o HIIT ou CIT, ele também está preocupado em desenvolver o condicionamento cardiorrespiratório dele. Concorda comigo? Então, assim, se você quer hipertrofia maximizar, você dizer que inserir uma atividade de alta intensidade vai potencializar, você tem que ter cuidado um pouco com isso. Porque, na verdade, às vezes o seu cliente, se ele quer aumentar a hipertrofia muscular de membros inferiores e não necessariamente ele quer, né, aumentar a potência aeróbia dele, cara, treina força. Né? Assim, eu acho que a gente tem que ter cuidado com o que a gente quer interpretar do estudo. Porém, se esse indivíduo quer desenvolver a aptidão cardiorrespiratória, que é um dos pressupostos da questão da saúde, da atividade física voltada para a saúde, inclusive adaptações voltadas para o emagrecimento, há controvérsia, mas tudo bem, não vamos discutir isso agora, e você quer fazer uma atividade de característica aeróbica, né, a sugestão é que você faça atividade de alta intensidade se você não conseguir manter um determinado intervalo entre as sessões de força e aeróbio, e acho que a gente pode até puxar essa bola aí agora, né? Diferenças aí, tempo entre uma atividade a outra, né? Para evitar Deixa essa eu só, interferência. só complementar essa questão aí, Fabrício. Daí, essa questão de tempo de uma para outra, deixar mais para o final. Seriam as recomendações para diminuir o efeito da interferência. A gente deixou um pouquinho mais para o Show, final. Mas aí, complementando o que você show. estava falando, sobre essa questão de treinados e não treinados, a gente tem que entender o seguinte, que até em treinamento cardiorrespiratório, a gente usa força para realizar o exercício. É claro que, de uma forma geral, para a maioria das pessoas, é um percentual bem baixo dessa força. Só que indivíduos iniciantes, eles usam um percentual um pouco mais alto dessa força em relação ao indivíduo treinado. Isso também explica, por exemplo, o porquê eles são menos tolerantes ao exercício, né? E talvez esse percentual um pouco mais alto da intensidade que eles utilizam em relação à máxima deles explicaria o fato da ativação das vias de sinalização que o Fabrício explicou, né? Por exemplo, o iniciante faz aeróbio, ativa lá mTOR. E aí eu vou mostrar para vocês aqui só uma imagem que ilustra exatamente isso que o Fabrício falou e eu exemplifiquei. Então, a gente pode observar aqui que indivíduos destreinados não tem diferença nenhuma. Se fizer, por exemplo, só uma das atividades, só força ou só aeróbio e fazer o treinamento concorrente. Não tem diferença. As adaptações, as respostas adaptativas vão ser as mesmas. Em outras palavras, se o indivíduo, por exemplo, fizer só força, que seria a linha azul, e aí ou o indivíduo fizer força e o aeróbio, ele vai ter o mesmo resultado na força. Não vai ter um efeito da interferência, né? Se ele fizer as duas atividades. Indivíduos moderadamente treinados, basicamente a mesma coisa também. Ele não vai ser tão prejudicado se ele fizer um aeróbio, né, sendo o objetivo dele força. Só indivíduos mais treinados, altamente treinados, aí a história já fica um pouco diferente. Talvez a pergunta do professor João Ricardo tenha sido muito nesse sentido aí. Até porque, imagina o seguinte, então não sei se deu para entender aqui, mas aqui essa linha aqui seria só um tipo de atividade, digamos, o treinamento de força. Aí o cara vai ganhar mais força do que o indivíduo que fez força e aeróbio, né? Então isso aí eu acho que é meio lógico até. Então, se você pensa, por exemplo, num atleta de altíssimo rendimento, de repente um powerlifter, não faz muito sentido ele botar uma parte significativa do treino dele em treinamento cardiorrespiratório, né? Não faz muito sentido, já que o objetivo dele é força máxima. E ali sim, 2% fazem toda a diferença. É aquela velha história que a gente fala, que o alongamento, há tempo atrás, ele virou um pouquinho vilão, né? Porque alguns estudos surgiram dizendo que ele pode atrapalhar a produção de força, potência. A galera, não vou alongar mais. Então, só que assim, é uma pessoa normal que vai lá buscando estética, quer saúde, qualidade de vida, isso para ele não vai fazer diferença nenhuma. Mas para um atleta de altíssimo nível, de repente, o corredor de 100 metros, por exemplo, né? Alongar excessivamente, aí esse alongamento tem que ter um volume grande, e aí dá pouco intervalo do alongamento para a corrida, vai ter um efeito deletério. A gente sabe que se o volume for pequeno, esse efeito não é tão deletério assim. A gente sabe também, se tiver um intervalo grande entre o alongamento e a corrida, também não vai ser tão deletério assim. Mas isso é outra resenha. Mas eu estou falando tudo isso só para exemplificar isso que o Fabrício acabou de falar. Às vezes é de 2%, para a maioria das pessoas não vai fazer diferença. Essa é a verdade. Mas para quem busca força máxima, para quem busca hipertrofia máxima,
aí sim tem que pensar nessas questões. Beleza? E uma coisa interessante, Evaldo, que você falou aí, você está falando da questão da força para o desempenho da corrida, e também isso tem sido verificado, só para a gente deixar claro aqui, os estudos que mostram essa possível interferência, possivelmente a influência da força sobre o desempenho aeróbico parece não existir, tá? Então, assim, É isso isso é um aí. detalhe que a gente tem que ser considerado. Isso na mesma sessão, nessa ordenação, tá? Mas, só complementando, isso é efeito agudo, tá? Se for pensar em efeito crônico, a gente vai cair nas mesmas discussões. Só uma coisinha legal, essa questão de invulnerabilidade é tão importante ser levada em consideração, porque olha só que legal. Tem um trabalho, depois eu te mando, que o cara trabalhou com indivíduos altamente treinados em endurance, né? E saiu uma até recente, que eu te falei, 2020, depois eu te mando legal, vale a pena você dar uma olhada. A gente sabe que o treinamento de força, ele melhora, né? Somente a questão da força reativa, a capacidade do indivíduo a economizar, né? A famosa economia de corrida, quando ele insere dentro do planejamento dele, somente indivíduos que não treinam força, olha só, o cara só corre, o cara corre, 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 faz o funcionalzinho lá que ele chama de força e tal, não sei o quê, e fica correndo, correndo. Quando você bota o cara para fazer trabalho de força, entendam, força para corredor não é resistência de força, isso aí a gente viu muito indo, né? Cara, eu já vi, eu lembro que eu tinha uma vez, estava um cara no leg press lá, ele estava fazendo repetições por Dois tempo, era minutos. 2 minutos, Dois dois minutos de minutos. Só leg que press. não, que eu sou corredor, então eu estou tentando criar um treinamento específico, né? Então É eu falei assim, cara, eu exatamente nunca isso. mais me esqueci dessa porra. E a gente sabe que para o corredor, né, a questão do trabalho de potência e força reativa, trabalhos pliométricos, as coisas são recomendados porque é daí que ele tira o benefício do treinamento de força, tá? Aham. Só que onde é que eu quero chegar? Os caras demonstraram o seguinte: se o cara é altamente treinado em endurance, ele começa a inserir o trabalho de força, ele melhora. No entanto, tem algum momento que essa inserção de volume de força começa a atrapalhar o desempenho do cara em aeróbico. Eu estou mostrando isso. Onde é que eu quero chegar? Aí o terceiro aspecto, que não sei se entrou aqui nessa brincadeira, o volume da atividade na modalidade que você está criando a interferência, ela também pode puxar Exatamente. para cima ou para baixo. Gente, o cara que treina para maratona, para uma ultramaratona, ele já vai gerar ali pelo menos mais de 100 quilômetros por semana. Aí tu vai e coloca 3, 4, 5 séries para o cara fazer de cada exercício e tal. Você pode ter certeza que aquele efeito positivo ele começa a perder a mão. Tá? Então, a concorrência ela também entra dentro da manipulação das variáveis do treino, que é intensidade, Claro. principalmente volume. Tá? Porque uma das coisas que poderiam responder essa questão dos moderados e altamente treinados apresentarem maior efeito da interferência, é porque o cara mais treinado e moderado, ele aumenta o quê? O volume do treino dele. Porque a intensidade é relativa, concorda comigo? O cara treina intensidade relativa. Então é relativo. Se ele está melhorando o condicionamento dele, a intensidade é relativa. Vai ser sempre 70%, 80%. Não interessa a carga absoluta. No entanto, o cara insere mais uma série, insere mais um exercício, aumenta a frequência semanal. Conforme ele vai ficar treinando, a relação dose-resposta, ela, de fato, ela influencia as adaptações também de força. Mas tu esquece que o cara também faz aeróbio, né? Aí, quando isso tudo bate junto, eu pergunto, o que que esse cara quer? Né? Ele quer ir para o lado do Endurance Type ou ele quer ir para o lado do Strength Power Type? Então, em algum momento você vai ter que se perguntar. Só que aí no final cai o nosso aluno de personal. Ele quer os dois. E aí o que, que a gente faz, né? Por exemplo, eu lembro que eu tinha uma aluna que ela adorava fazer aula de spinning do professor lá. Né? E o professor de spinning descascava na aula lá, que era o objetivo do cara era esse. Concorda comigo? Só que depois ela ia fazer aula de personal comigo e queria treinar a perna. Aí ela falou assim, porra, eu não tô tendo resultado na perna. Eu falei assim, então você decide agora se você quer treinar a perna ou se você quer fazer aula de spinning. Porque aula de spinning você pode fazer qualquer hora, por mais antes da minha aula, você com certeza não vai render. Né? Porque a aula de spinning não necessariamente era sempre o HIIT ou o sit. Você tinha lá os longões lá da porra da aula de spinning. E atividades, né, de 60 minutos, que era a aula de spinning, com o longão ou atividade de grande volume, vão gerar interferência sobre o desempenho da força, de forma aguda. Mas ela me falou, pela percepção dela, que de forma crônica, ela não estava tendo resultado. E ela ia botar culpa em mim. Né? Então, assim, aí a gente mudou alguma coisinha ali, tá? Aí acontece. E isso aí é uma coisa que você tem que avaliar. E como o Evaldo falou, qual é o objetivo do seu cliente? E aí que você vai determinar a manipulação das variáveis. Fabrício, isso é mais complexo do que parece, né? Porque não é só a questão ser aeróbio versus força, né? Isso tem a ver também com o volume do treinamento, a programação, como você falou. Por exemplo, É uma coisa, os estudos são bem claros. Se o cara treina. Voltou aí. não, mas pode Voltou aí? complementar. Eu ia falar o seguinte, se o cara quer hipertrofia máxima, né, teoricamente, então ele deveria fazer aeróbio.
né? Mas um bodybuilder, ele faz aeróbio em um determinado momento lá. É claro, Sim. né? Umas características bem específicas, mas ele faz também. E então, assim, é uma resenha mais complexa do que parece, porque envolve programação de treinamento também, né? E aí, sobre o que você falou, né? Sobre como se fazer a força para um cara que quer melhorar o desempenho na corrida, aí um artigo que é muito citado, aquele do Pavoline, colaboradores de 99, se eu não me engano, e os caras fazem o quê? Pliometria, basicamente pliometria e trabalho de força tradicional, nada daquele negócio muito volumoso. E aí, complementando aquilo que você falou, e esse é um dos pontos aí que eu queria colocar também hoje, é o seguinte: quando você pensa em adaptação cardiorrespiratória, a força tende a ajudar. O treinamento concorrente não atrapalha. Ou ele mantém da mesma maneira, ou ele até ajuda dependendo da forma que seja feito. Mas se o objetivo é a força máxima, aí sim, dependendo do treinamento, como o treinamento de endurance é feito, ele pode atrapalhar. E aí eu vou mostrar aqui uma imagem que eu gosto muito, Fabrício, desse artigo aqui de 2017. Vamos falar aqui do indivíduo destreinado. O indivíduo destreinado, se o objetivo é adaptação aeróbica, se ele faz só o treinamento de endurance, como o Fabrício falou, endurance type, ele vai ter resultado, claro. Mas se ele faz o treinamento concorrente, ou seja, incrementa a força, é o mesmo resultado, né? Não atrapalha. E é claro, dependendo como o treinamento de força é feito, pode até ajudar. Agora, imagina que esse cara iniciante, ele fez só a força. Ele vai ter adaptações de força e hipertrofia. E se ele adicionar o treinamento aeróbico, que é o CT, né, o Concurrent Type, o Concurrent Training, ele não vai ter prejuízo. Estou observando? Porque o cara é destreinado. A gente acabou de abordar isso daí. Agora, vamos falar de um cara que é treinado, né, que é outra resenha. Então, se o cara é treinado e ele fizer treinamento de endurance, né, o treinamento de cardiorrespiratório, ele vai ter, obviamente, resultados. Se ele fizer treinamento concorrente, não vai atrapalhar. No entanto, se o objetivo dele for força, ele está fazendo aqui o treinamento de força, não, o resistance training, e aí se ele fizer o concorrente, pode ser que atrapalhe. E aqui a gente está falando do tradicional, né? Contínuo, longo, com volume alto, frequência também normalmente alta, e realmente pode atrapalhar o desempenho de força E aí, Evaldo, e ainda tem uma também a outra coisa adaptação dos morfológicos interessante. de hipertrofia. Ainda tem outra coisa interessante, Evaldo, que quando isso aí é um erro de alguns estudos, né? Quando eles erram na linha de base, e isso está descrito até nos últimos trabalhos. O cara ele pode ser treinado, treinado em força e treinado aeróbio. Exatamente, é Aí outra. olha que interessante, tem um estudo aí que você deve estar com ele aberto aí, que ele mostra o seguinte: o cara que é treinado em aeróbio, quando você coloca o cara para fazer força, né, cara, ele melhora pra caramba o desempenho aeróbio dele, inclusive hipertrofia muscular, assim, parece meio óbvio, pô, beleza, tal. Mas às vezes quando o cara, por exemplo, é destreinado no aeróbio e ele começa a fazer o aeróbio com a força, ele melhora a força e melhora a hipertrofia também. Mas você fala assim, ué, por quê? Aquelas questões que a gente falou lá atrás. O corpo, quando você quebra a homeostase dele, ele entende aquilo ali tudo como estímulo que no final é o estímulo que você estava dando, né? Então, assim, é o cara que faz força e quando ele começa a pedalar, a jogar bola, ele continua tendo hipertrofia. Você fala assim, cara, que doideira, o que está acontecendo com esse cara? Em vez de ir para a direção contrária, vai na mesma direção. É o cara que treina corrida pra caramba, pedala pra caramba e começa a fazer leg press. Porra, o cara começa a melhorar o pedal dele. Aí você fala assim, porra, mas não é diferente, né? O Fabrício não falou dos extremos, mas tem um estudo bem legal que mostra isso. O nível de treinabilidade dentro da capacidade física, ela também influencia o concorrente. Olha que doideira. Mais uma coisa para a Sensacional. gente. Sensacional. Evaldo, só uma coisa que você estava falando aí, que. Olha o Cícero aí. Ô, meu camarada, grande abraço. Só uma coisa que a gente estava comentando, e você comentou, eu lembrei aqui, que isso já é um spoiler no final para as conclusões, se me permitir, que, por exemplo, se o indivíduo vai treinar membros superiores, tá legal? Pelo Exato. menos é unânime nos estudos mostrando que não existe interferência, tá legal? Sobre, né, o desempenho da força de forma aguda e muito menos sobre a hipertrofia muscular. Pô, show! Mas vamos lá. Você tá. Eu malho na Smart ali do lado da minha casa, né? Eu viro a esquina, eu tô na Smart. Pum, e treino. Dia de peito. Todo mundo pode malhar peito, né, cara? Então, qual é o melhor treino de peito? Aquele onde eu almocei, dormi, tô zerado, tomei a minha creatina, fui, treinei. Se eu tiver que fazer qualquer porra antes, juro pra você, pedalar aí na rua, pegar o carro, tiver um estresse na minha cabeça, eu não treino direito. Então você fala assim, cara, dependendo do nível de treinabilidade que você quer da sua sessão,
qualquer interferência pode fazer. Só que, mas por quê? Porque a minha rotina é não fazer nada antes. Olha só onde eu quero chegar. Então, se o seu cliente já está acostumado a fazer um treino aeróbio e na sua programação você vai inserir isso no membro superior, faça isso com o objetivo de treinar aeróbio e força. Agora, se o cara não faz nada e você colocar, talvez, tá, você possa ter um efeito da interferência. Tá? Mas por quê? Porque, mais uma vez, o cara não fazia nada, estava acostumado a treinar bonitinho, sem ter nenhum desgaste ali. Eu estou falando de um desgaste central, tá legal? Na hora que ele vai fazer o treinamento para membro superior, ele pode ter um desempenho comprometido, mas de uma maneira geral, os estudos mostram o seguinte: se eu treino membro superior, o ideal é que nesse dia, se você vai aumentar o volume do treinamento aeróbio com o objetivo de melhorar o condicionamento cardiorrespiratório, aumentar o gasto calórico da sessão, que é muito comum no personal training, que essa sessão de aeróbio seja feita um dia de membro superior. Tá? E se você treinar membro inferior, cara, quase que eu derrubo a lâmpada aqui. Se você treinar membro inferior, tá? O ideal é que esse estímulo cardiorrespiratório seja de baixo volume e alta intensidade. Perfeito. Fabrício, Acho que isso é unânime, né? complementando o que você está falando aí, e eu já vou até complementar isso, responder mais uma questão aqui e a gente vai para a parte final. Show. Até porque a gente já respondeu basicamente tudo, né? A questão do aeróbio, da força e do concorrente, as adaptações, como é que são, se pode interferir ou não. Falamos da questão do nível de treinamento, falamos da questão também do HIIT, né? Que essa interferência é menor. Então, só para complementar essa questão do HIIT, e a gente partir para a quarta e penúltima questão, que é sobre a questão da bicicleta versus corrida, que isso aí não é um consenso, mas alguns estudos apontam um desfecho, que eu vou falar já já, e aí a gente vai para a última parte, que são as recomendações para diminuir a interferência, que você meio que já adiantou algumas, e a gente conclui. Beleza? A gente está indo para os últimos 10 minutos. Então, sobre essa questão ainda, que o Fabrício falou aqui, do HIIT, normalmente quando se fala de fenômeno da interferência, a gente fala muito do aeróbio contínuo tradicional. Mas se for o HIIT, né, o treinamento intervalado de alta intensidade, sobre a força e a hipertrofia. O Fabrício já adiantou. Se a gente está falando aqui de hipertrofia, isso aqui é um forest plot, talvez a maioria esteja familiarizado ou não, normalmente é o gráfico final que sai de uma meta-análise, e aí aqui cada quadradinho branco desse é um estudo, e o losango, chamado diamante, como se fosse o resultado final desses estudos, né? Um resultado levando em consideração a resposta de todos os desfechos de todos esses estudos. E a gente pode observar que, por exemplo, para a hipertrofia, e aqui é HIIT, tá? O efeito do HIIT na hipertrofia, não faz muita diferença se o indivíduo faz apenas o treinamento cardiorrespiratório, o resistance training, ou se ele faz o HIIT mais o resistance training. Então, quando esse diamante toca a linha, é que não tem diferença significativa. Aí, vamos falar agora de hipertrofia, de força de membros inferiores. Força para membros inferiores pode ser, ou existe uma tendência de ter um certo favorecimento só para o treinamento de força. Mas aí, força de membros superiores também não tem diferença. Então, o HIIT é uma das estratégias para diminuir, né, ou anular esse efeito da interferência em relação ao treinamento contínuo. E aí, a última questão aqui, antes da gente ir para a parte final, Fabrício, os últimos 10 minutos que a gente tem aqui, é essa questão do treinamento concorrente usando a bike ou a esteira. De uma maneira geral, o que se tem na literatura. Então, aqui vocês podem observar. Aqui o treinamento concorrente realizado com corrida, treinamento concorrente na bike, e aqui só a força. Eu falei esteira, mas é a corrida, na verdade, não necessariamente só na esteira. E aqui, eu estou falando aqui de um desfecho, que é a hipertrofia, e outro desfecho aqui é a força de membros inferiores. O que a gente pode observar? Aqui é corrida, aqui é bike, e aqui é força. Então, vamos lá. O grupo que fez só o treinamento de força teve maior hipertrofia em relação ao grupo que fez corrida. Mas o grupo que só fez a força em relação ao grupo que fez a bike não teve diferença significativa para a hipertrofia. E a mesma coisa para a força. Esse asterisco aqui está só relacionado à diferença para a corrida. Mas para a bike, essa diferença, apesar de ter uma tendência, não é significativa. Então, os estudos apontam, de uma maneira geral, isso é claro, né? Dá para discussão, né? Mas a literatura aponta que o efeito na corrida, né? Parece que o efeito da interferência na corrida é maior do que na bike. Beleza? A explicação disso aí, Evaldo, só para complementar, é que claro. atribui-se à corrida, né, cara, a questão das cargas excêntricas, tá? E que essa carga excêntrica da corrida, ela de fato
teria uma influência na fadiga na produção de força posterior. Então, assim, talvez a corrida. Só que, assim, é o que eu falo, a gente tem que ir lá verificar os estudos, né? Qual é o volume, né, que foi utilizado nesses estudos que utilizaram Exatamente. esteira? Pô, olha Muitas só. vezes não é atividade, é o volume que faz a diferença, né? Outra coisa, a maioria dos estudos de um tempo para cá tem utilizado o ciclo ergômetro, tá? E tem utilizado o HIIT, que já foi demonstrado ter um efeito positivo. Tá? Então, a minha questão é, pega a esteira, faz um HIIT também. Né? Faz o HIIT dentro do mesmo volume que Por foi que não? feito Exato. lá. E se a gente for olhar lá o paper, né, o famoso ler a porra do, paper, do artigo todo, né? Às vezes a gente não vai ter essas conclusões. Mais uma vez, são aspectos influenciadores. No entanto, tá? Como você colocou, esse estudo é bem legal. A esteira, eles justificam isso porque eles não foi medido. Para isso, vocês teriam que medir o quê? Dano. Tá? Então, vamos medir dano aqui na bicicleta. Vamos medir dano, né? Ou para verificar carga excêntrica, ou então um outro aspecto biomecânico que pudesse evidenciar isso. Para a gente é bem claro, fazer excêntrica, mas o quanto isso pode representar para uma fadiga e produção subsequente de força. De repente, fazer alguns testes, como são feitos, por exemplo, testa o cara antes lá na isometria máxima, CVM, testa logo depois na bicicleta. Aí você consegue identificar o aspecto neuromuscular sendo afetado. E aí, isso tudo agudo, agudo, agudo. No entanto, você pega um estudo desse crônico, que mostra um effect size favorável aí à bicicleta e não à esteira. Mas vale a pena ler todos os artigos de esteira e entender o que foi feito. Perfeito. Tá? Fabrício, para a gente finalizar, as recomendações finais aí para tentar diminuir o efeito da interferência e aí a gente conclui Beleza, então vamos lá para não a estourar última o tempo parte. e já agradecendo aqui ao Evaldo aqui o convite. Mais uma vez, a gente pega acho que uns 3 dias falando aqui de treinamento concorrente. Além disso, tem todos os vieses de todos os artigos aqui. Você pega as revisões sistemáticas, eles pegaram artigo para caramba, depois você vai ver, eles pegaram 6 artigos para fazer revisão sistemática, ou então alguns trabalhos fazem com meta-análise, pegam 7 artigos, sendo que dentro dos 7 artigos lá, ele mesmo já coloca os vieses de cada artigo, ou seja, tenha muito cuidado no consumo da literatura, mas é o que a gente vai consumir. Então, vamos ter bastante atenção a isso. Vamos lá. Considerações finais. Primeiro de tudo, é possível sim, para a maioria dos mortais, que somos nós, que somos seus alunos de personal, tá legal? O pessoal que faz o crossfit, que é a tua linha também, fazer atividades aeróbia e de força na mesma sessão. Totalmente possível. Ponto. Isso não vai gerar nenhum problema, seu dente não vai cair, seu cabelo não vai cair também. Então, assim, tem possibilidade. No entanto, entende-se que atividades realizadas de membros superiores, quando a gente pensa em desempenho de força e hipertrofia em longo prazo, hipertrofia, eu estou forçando a barra um pouco, tem poucos estudos aí de hipertrofia de membros superiores e concorrentes. No entanto, parece que essa interferência ela é praticamente anulada, tá legal? Na escolha da modalidade, esteira, bicicleta, transpos, pular corda, a bicicleta ela tem sido utilizada como ergômetro principal para o efeito do treinamento concorrente quando se pensa em evitar o efeito da interferência. Então, quando eu quero evitar, talvez a escolha da bicicleta ela seja uma opção. No entanto, eu acho que o volume é muito mais influenciador do que a modalidade, mas aí é o Fabrício que está falando, então não escute o que o Fabrício está falando, é Faz uma sentido, Fabrício. posição Faz minha, sentido. Faz tá? sentido. Então, assim, eu acho que o volume, para mim, ele tem essa interferência. Ou seja, a sugestão é, se você quer evitar essa interferência, que a gente faça um volume menor. E eles colocam, isso aí tem nos artigos, que é até 20 minutos. Parece mágico 20 minutos aqui, né? Que nem eu, só queimo gordura depois de 20 minutos, né? Quem é que nunca escutou isso? Mas você vai lá nos artigos, eles colocam lá aquela setinha menor do que 20 minutos. Possivelmente é um consenso baseado no que eles utilizaram dentro do concorrente com bicicleta e influência na esteira. E de preferência na modalidade intervalada de alta intensidade, ou HIIT ou CIT. Quem tiver dúvida em relação a isso, são aqueles estímulos acima de 95% do consumo de oxigênio. Ponto, né? Menor do que 20 minutos. Segunda questão, e a gente ia deixar para o final, eu não posso deixar de falar. É unânime que atividades com intervalos menores do que 8 horas, somente se eu pensar em membro inferior com membro inferior, essa interferência parece se manter. E alguns estudos têm acompanhado, por exemplo, a ativação do PGC1-alfa e a ativação da MPK, e parece que essas proteínas, né, quinase, elas ficam ativadas 3, 4 horas depois da atividade, depois elas tendem a cair numa linha de base. Opa, o que significa? Pô, se eu ativei aqui a MPK, PGC1-alfa e descansei pelo menos 6 horas, e os estudos mostram isso, talvez
a interferência submolecular pode ser o quê? Minimizada quando eu penso na ativação da via AKT-mTOR. Isso os artigos discutem. Então, talvez entre o estímulo aeróbio e o estímulo de força, eu tenho que manter pelo menos 6 horas, porque essa média do retorno basal, do baseline, vamos dizer assim, dessas proteínas quinase, fica ali entre 3, 4 horas aí. Tá legal? No entanto, os maiores effect size foram para 24 horas. Tá legal? Então, aquele cara que consegue dar 24 horas de intervalo, você vai ver que o effect size é favorável a esse descanso maior. Então, acho que é isso. Só tenha cuidado com uma coisa. Entenda o objetivo do seu aluno. Se o objetivo dele é emagrecimento, possivelmente, né, a gente sabe que a interferência nutricional, às vezes, para alguns indivíduos, deixar isso bem claro, ela vai ter um fator maior do que você aumentar o gasto calórico da sessão, né? Tem pessoas que respondem muito bem a uma redução do aporte. Você tem que gerar desequilíbrio. Só que você pode aumentar o gasto ou reduzir o aporte. A gente sabe que aumentar o gasto significa inserir atividades cardiovasculares. Não adianta você pensar que eu vou aumentar mais a carga, vou aumentar mais a série. O treino de força nesse aspecto energético, ele contribui um pouquinho. Agora, o exercício cardiorrespiratório, ele já tem outra função. Então, se você não consegue mexer na dieta do cara, você vai ser obrigado a aumentar o volume de exercício aeróbio dele. Então, cuidado. Se ele também quer hipertrofia muscular, você aumentar, mais uma vez, o volume, seja na bicicleta ou esteira, seja para membro superior inferior, possivelmente o desempenho dele será alterado. Então, cabe você manipular muito bem essas variáveis. Inclusive, o Evaldo, a gente não comentou, tem um estudo Último minutinho mostrando... aqui, Fabrício. Último minutinho aqui. Fala aí. Só para fechar, tem um estudo mostrando a questão da ingestão de proteína no intervalo, no É outra concorrente. resenha. Tá? E é outra resenha. Então, assim, indivíduos que têm um aporte proteico mais elevado, talvez consigam suportar volume de aeróbio mais alto com a força sem ter interferência. Perfeito. Acho que foi, né? Perfeito, Fabrício. Eu não tenho que complementar, acho que você encerrou muito bem. Só vou mostrar aqui esse artigo aqui, uma revisão das Sports Medicine, que fala exatamente o que você falou, né? Um intervalo de pelo menos aí 6 horas entre as sessões. E aí, aquilo que eu também corroboro que você falou, o segredo muitas vezes pode estar na questão da programação, né? Do volume adequado. Não, eu vou até além, né? Não ser a HIIT ou contínuo. Às vezes o HIIT tem menos interferência porque ele é mais curto, não porque ele é HIIT. Sim. E às vezes também o que a gente estava falando, essa questão da bike e da esteira, muitas vezes é por conta do volume também. Então, uma estratégia para reduzir a interferência é pensar no volume em si, né? A modalidade pode ser uma dessas questões, a frequência pode ser outra, o volume da sessão em si pode ser uma outra questão. E aí, para complementar, mais uma vez, o Fabrício já falou isso, tudo vai depender do objetivo. Se o objetivo do seu cliente é, de repente, melhorar o desempenho de corrida, será que são treinamentos concorrentes? Muitas vezes são treinamentos complementares, né? Então, eu me pergunto se concorrente é o termo mais adequado. Muitas vezes são apenas treinamentos simultâneos, né? Não concorrente. Concomitante seria o termo talvez mais adequado. Fabrício, obrigado, meu amigo, mais uma vez. Foi sensacional, cara. Obrigado mesmo pela presença e por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Galera que acompanhou também, muito obrigado e até a próxima.